Olá, meus amigos da história da igreja, meus amigos do caminho, da jornada. Olha só, eu te trouxe aqui a Interlaken, não é por coincidência. Eu escolhi a dedo este local entre montanhas e vales, este local onde está muito longe o ruído de Zurique, está muito longe o ruído dos metrôs, da poluição ensurdecedora sonora ou até mesmo da poluição industrializada. Nós estamos estudando sobre o movimento dos anabatistas, que se inicializou no século XVI. Mas, na realidade, através deste movimento, nós estamos vendo e lendo e estudando que outros movimentos surgiram, tais como os menonitas e como o movimento Amish, que é tão conhecido na Pensilvânia. Você pode imaginar um lugar onde eles mesmos produzem as suas roupas, produzem os seus alimentos, cultivam os seus vegetais, cultivam também as suas frutas. Ora, estão longe da televisão, da globalização, dos holofotes do Instagram, do WhatsApp. Este é um movimento radical, visto por nós no século XXI, mas também no século XVI eram vistos e percebidos como este movimento absolutamente radical. Ora, dito isto, vocês têm em mãos exatamente o meu essay, o meu ensaio, o meu trabalho, o documento que eu escrevi no meu mestrado de divindade, onde eu faço esta comparação, esta polarização entre o movimento constantiniano, que se inicializou, deu este start da institucionalidade, da política e religião, que começaram a passar e caminhar na mesma esteira no século IV, em comparação a este movimento que teve como nome Movimento Anabatista do século XVI, que está no outro polo, que está em uma outra condição. Um é A e o outro é Z. E, portanto, nesta aula eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura deste texto enquanto eu faço alguns complementos. E, na realidade, faz parte da nossa aula do movimento anabatistas. Você tem o texto original em inglês e eu tive o cuidado de trazer a tradução ao português o mais próximo possível. Pois bem, dito isto, o título é Buscando o Meio Termo, porque tem a ver com equilíbrio, tem a ver com balance, tem a ver com o que eu e você temos que buscar nos dias de hoje. Conquanto nós estamos vivendo no século XXI, não estamos no século XVI, tampouco no século IV, parece que de fato, e é assim, a história é uma grande repetição, como disse o nosso irmão filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard. Existem três assuntos, eu começo dizendo, que são tabus na sociedade brasileira. A saber, a religião, a política e o futebol. E eu sou palmeirense e roxo. De modo que, em comparação com as atuais polarizações religiosas e políticas, o futebol brasileiro, que sempre foi um tabu desde criancinha, eu vi isso entre corintianos, são paulinos, palmeirenses, se tornou uma piada. Hoje eu faço piadas com os meus amigos e pastores, missionários, flamenguistas, mas são piadas, são brincadeiras. Comparando, o futebol nós usamos como uma forma de provocar amigos íntimos. Eu dizia, comparando com a política e a religião, olha só, em contrapartida, parece que não posso dizer, eu pelo menos, o mesmo sobre os outros dois tópicos, religião e política. Você está tendo essa experiência nos dias de hoje? Olha só, isto posto, a questão permanece entre os cristãos. A pergunta é a mesma. Como posso usar o meu voto para influenciar a política em relação ao aborto, homossexualidade e a atual crise mundial de saúde, refugiados e imigrantes? Esta é a grande pergunta, esta é a grande questão. Posso inegavelmente afirmar, o texto continua dizendo, que hoje em dia a política e a religião tornaram-se infinitamente mais difíceis e complexas do que a maioria dos outros assuntos que são vistos como delicados e evitados. Ora,
Aliás, com muita tristeza, eu digo, com profunda tristeza, temos visto claramente que a política e a religião se tornaram duas das principais razões contemporâneas pelas quais igrejas, amigos e famílias, incluindo casais, experimentam divisão, amargura e às vezes separação ou divórcio. Você tem visto gente assim? Eu conheço gente que tem se divorciado, eu tenho visto pastores que chegam para mim, missionários e sobretudo líderes que têm que lidar com gente que é da direita ou da esquerda ou do centro, sobretudo nos Estados Unidos, onde eu estou transitando mais do que no Brasil, e eles não sabem o que fazer. Ora, a maioria das conversas, o texto diz, sempre terminam ou passam pelo assunto da política e da religião, da função do Estado e da Igreja. Na realidade, é inegável que a nossa sociedade pós-moderna e global tem fornecido as ferramentas para qualquer pessoa, incluindo aquela sem experiência, para demonstrar racismo explícito e ódio em nome de Deus, com base em uma certa ideologia política ou de caráter religioso. Irremediavelmente as redes sociais, sejam elas Instagram, WhatsApp ou mesmo Facebook, ora, são indivíduos que muitas vezes não sabem nada de história, nem de psicologia, nem de filosofia, e encontram nas redes esses highways para poder, me perdoe a expressão, vomitarem racismo em nome de uma ideologia horrorosa e demoníaca. Essas redes sociais estão diante de nós para ratificar o que aqui eu escrevo. Ora, nós estamos usando a rede social neste momento para o bem, mas nós vemos, inegavelmente, as redes sociais sendo utilizadas para o mal. Pois bem, embora não vejamos pessoas queimadas na fogueira ou em praça pública, como aconteceram nos dias da perseguição, nos primeiros séculos e também no século XVI, quando nós estamos falando agora sobre esse movimento anabatista, existe um tipo de linchamento virtual que ocorre diariamente, sem escrúpulos. Escreva esse texto do ponto de vista de um cristão brasileiro e americano, porque eu sou um cidadão brasileiro, americano, posso votar nos Estados Unidos, posso votar no Brasil, sou cristão, estou transitando e conversando com cristãos, com líderes, com missionários, com pastores, e eu sei do que eu estou falando. Alguém que pode participar, eu dizia, sobre mim, das duas, possivelmente mais complexas fusões de democracia hoje: política e movimento religioso evangélico cristão. Ora, que tem escolhido a política da extrema-direita ou da direita, como nós sabemos. Ora, Trump, há alguns meses atrás, até então, estava no poder, enquanto eu faço esse vídeo, Bolsonaro ainda está no poder, como forma de resposta ao movimento de esquerda no século XXI. Pois bem, dito isso, ironicamente, escrevendo este trabalho, este essay, eu dizia isto há alguns meses atrás, quando eu enviei este texto no meu master, também como cidadão espanhol e europeu, porque não basta ser americano e brasileiro e cristão, e um pastor e um líder que conversa e dialoga com tantos outros líderes e pastores. Eu também sou espanhol, carrego um passaporte espanhol e me deparo com questões dificilíssimas em relação aos imigrantes e refugiados na Europa, porque a bola da vez na Europa são os refugiados, e as igrejas não sabem o que fazer. Ora estão a favor, ora estão mais ou menos, ora estão contra abraçar os refugiados e os imigrantes. Em outras palavras, dentro de um momento tão único na história, como posso responder a esses dilemas? Esta é a pergunta desta aula. Como nós podemos responder em base àquilo que nós estamos comparando do movimento constantiniano, que se inicializa no século IV, e esta viagem até o século XVI com os anabatistas, de modo que nós estamos percebendo esta fusão no século XXI. Pois bem, nós estamos aqui. Em outras palavras, neste momento tão único, como posso eu responder a esses dilemas sendo cidadão global que também é um ministro e seguidor de Cristo? Ora, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, eu não tenho respostas prontas. Não há uma resposta simples para discutir a questão da polarização.
Vamos considerar dois extremos de movimentos religiosos e políticos na história do cristianismo. Tudo isso que eu li foi preâmbulo. Agora nós estamos entrando na aula, ou pelo menos na continuação daquilo que é o movimento dos anabatistas. Eusébio, por um lado, admira Constantino. E nós sabemos que ele acaba com a perversa perseguição dos cristãos em todo o Império Romano. Foi a mão de Constantino. Isso é inegável. Ora, foi Eusébio quem presenciou uma das piores e mais cruéis perseguições da história. Assim foi, e ocorreu em Cesareia, debaixo do imperador romano Diocleciano. Ora, Eusébio estava lá. Eusébio acompanhou, Eusébio sabia a perseguição que os cristãos e os mártires, quantos existiram do 1º ao 3º século, e debaixo do imperador romano Diocleciano ele escapa, nós não sabemos como, mas ele foge da Cesareia. No entanto, muitos dos seus irmãos, eles foram mortos. Portanto, não é surpreendente ler o elogio de Eusébio a Constantino. Eu entendo quando eu leio Eusébio, quando eu vejo ele elogiando a Constantino, eu sei e entendo, ele é um filho do século IV, ele vive numa geração e numa transição que quando ele enxerga a liberdade de expressão religiosa, ele olha para Constantino e diz, olhando para o oeste ou para o leste, olhando para toda a terra e mesmo olhando para o céu, sempre e em todos os lugares vejo o bendito Constantino liderando o império. Em contrapartida, por outro lado, o outro extremo é encontrado na Confissão de Schleitheim, uma declaração do movimento anabatista que nós temos acompanhado e visto. Ora, que mostra a intenção dos mesmos de retornar ao modo de vida apostólico anterior a esta era constantiniana e patrística, ou seja, dos primeiros séculos, antes da mudança constantiniana ocorrida no ano 313 da era cristã. De modo que os anabatistas interpretaram a história de maneira diferente de Eusébio. É óbvio, é claro, é inegável. Na realidade, Eusébio era filho do século IV. Os anabatistas fazem a leitura a partir do século XVI. Eu e você fazemos a leitura a partir do século XXI. Pois bem, dito isto, o que nós temos, eles viram os anos de Constantino até o século XVI como uma época repleta de corrupção e disputas teológicas e políticas, concluindo que a identidade da verdadeira igreja foi comprometida, foi corrompida e até perdida, tendo o cristianismo um sistema, não um grupo de cristãos, não a igreja orgânica, mas um cristianismo se tornado a religião oficial do Império Romano. Após a conversão de Constantino, por exemplo, ao cristianismo, Eusébio reconheceu a autoridade do mesmo como imperador cristão e se alegrou ao ver os decretos que favoreciam a todos os cristãos naquele tempo, naquela época, naquela era, como parte do plano de Deus para restaurar a sua igreja. E mais ainda, de acordo com Eusébio mesmo, a igreja via Constantino como um líder político que trabalhava intencionalmente pela unidade da mesma e como um protetor da fé cristã. Esta era a visão. Esta era a lente do século IV. Após a morte de Constantino, Eusébio afirmou que o imperador romano tinha trazido a paz para a igreja. Ora, Eusébio estava indubitavelmente grato por ter visto o que os mártires, infelizmente, na sua opinião, não tiveram a chance de ver. Um estado em paz, por causa do governo de Constantino e o vínculo que ele criara entre a igreja e o Estado. Esta era a visão, esta era a ótica, esta era a leitura imediata de Eusébio, que sabia quantos mártires cristãos tinham sido mortos e perseguidos. No entanto, a partir do século IV, esta perseguição já não existia. Esta coexistência deu ao Estado, isso é extremamente importante, porque é o polo, o Estado e Igreja. Esta coexistência deu ao Estado autoridade política a partir do século IV para interferir nas questões teológicas e nas decisões importantes da Igreja. Ora, isso é fundamental para entender na história da Igreja.
O Estado e a Igreja se imiscuem a partir do século IV. Na opinião de Eusébio, manter a fé e manter o império são compatíveis. Eram compatíveis. Como resultado dessa proposta, Eusébio mencionava diversos textos bíblicos a um imperador cristão que ele via como cumpridor da vontade divina. Ora, é por isso que o historiador cita o Salmo 46, por exemplo. Vinde e vede as obras do Senhor, que maravilhas ele trouxe à terra. Pois bem, dito isto, o Estado claramente começou a usar o seu poder político para impor acordos teológicos. Isto é claro e evidente. Embora Constantino não tivesse formação teológica nenhuma, ele participou ativamente das discussões sobre o credo em Nicéia no primeiro concílio ecumênico em 325 da era cristã. Isto posto, a gente enxerga que Constantino, por exemplo, assumiu também um papel central na igreja ao se tornar o bispo dos bispos. É Justo Gonzalez, no seu livro excelente, quem diz e escreve todos esses detalhes, ainda que tenha permanecido Constantino um sacerdote pagão. Constantino nunca foi discipulado por um cristão ou líder da igreja. E por fim ele foi batizado, apenas em seu leito de morte, como sabemos, por um sacerdote ariano. Aliás, o concílio de Nicéia em 325, eles se reuniram contra o arianismo, que se tornara uma heresia. Mas, ironicamente, Constantino, ele é batizado por um sacerdote ariano no seu leito de morte. Ao lermos os escritos de Eusébio, vemos esta tentativa de alcançar uma teocracia, priorizando o cristianismo e oferecendo incentivos aos bispos. Por exemplo, Eusébio escreveu com orgulho sobre os bispos recebendo cartas, presentes e dinheiro do imperador Constantino. E mais ainda, aprendemos que as propriedades da igreja recebiam benefícios por meio da isenção de impostos. Constantino expandiu o cristianismo, construindo igrejas e basílicas ricamente adornadas nas principais cidades do Império Romano. Olha só, presta atenção, pois isto dito, prossegue o texto dizendo, como resultado desse processo teocrático, as leis imperiais suprimiram o culto pagão. Ora, eles estavam sendo perseguidos nos 3 primeiros séculos. Ora, neste momento, começam a perseguir aos pagãos, os cristãos, tornando crime capital praticar a idolatria. Os cristãos que eram perseguidos, agora começaram a perseguir. Constantino não apenas reuniu os bispos em Nicéia, mas também financiou as suas viagens. Além disto, o culto foi alterado e institucionalizado. Os protocolos imperiais entraram na igreja. O mesmo estilo de hierarquia do Senado romano sutilmente, gradativamente influenciou a estrutura eclesiástica e os líderes da igreja foram transformados em sacerdotes, em priests. Sacerdotes que usavam vestes diferenciadas, aqueles chapéus que nós conhecemos até os dias de hoje, vestes diferenciadas dos demais cidadãos e vestes caríssimas. O fim da perseguição cristã, a liberdade do culto e o início deste período de paz foram comparados, por exemplo, ao êxodo do povo de Israel, pelo historiador e teólogo do século IV, mais uma vez, Eusébio. Constantino foi ainda comparado a Moisés, o personagem bíblico que libertou a nação hebraica de seus opressores. Olha aqui para mim. O que é interessante é ver que Constantino deu a si mesmo permissão para usar a força militar. É quando nós enxergamos já esta oposição de pensamentos, esta polarização de pensamentos entre o que acontecera com Constantino no século IV, com a igreja do século IV e com o movimento anabatista. Portanto, Constantino deu a si mesmo permissão para usar a força militar para destruir tiranos que eram contra o Deus Supremo. Estavam contra Deus? Eu posso usar todo o armamento bélico necessário. Esta carta branca para usar o seu poder militar em nome de Deus provavelmente começou com a visão mística que Constantino recebeu antes de vencer a batalha chamada a Batalha na Ponte Milvian, em Roma. Ora,
Continua o texto, prossegue. Eusébio e o outro cronista cristão chamado Lactâncio, pouca gente conhece sobre Lactâncio, pouca gente ouviu falar de Lactâncio, mas Justo Gonzalez também menciona, se você vai na enciclopédia britânica, você lê sobre Lactâncio, o escriba de Constantino. Naqueles dias, o sujeito imperador tinha um escriba e Lactâncio era o escriba. Dizem que o imperador leu tais palavras do céu antes da batalha. Nisto conquistareis. Ele abraçou esta visão. A partir desta época, os seus soldados começaram a usar os escudos com as letras gregas. Que eles tomaram emprestado aquilo que já era dos cristãos. Isso já existia na igreja de uma forma genuína. Aliás, em Lyon, muitas tumbas dos primeiros cristãos eu encontro e vejo que estão impressas aqui nesse caso estavam impressas nos escudos e nas tumbas estão escritas que porque Constantino toma emprestado e ele unta de uma maneira mágica e toma responsabilidade como um ser convertido para poder ir à guerra. Ora, estas são as duas primeiras letras da palavra grega que significa Cristo, original, que significa aqui, claro, Cristo. Eles acreditaram que venciam as suas batalhas por causa de um poder mágico. Em outras palavras, o Estado agora tinha permissão para destruir os seus inimigos com a validação de Deus e a bênção da igreja. Um sinal do reinado de Deus. Como a igreja reconheceu a autoridade divina de Constantino, ela continuou a adaptar na sua liturgia a mesma estrutura do Estado. Isto é um fato inegável. Pouco a pouco, o Senado romano, a estrutura do Império Romano foi entrando, foi se imiscuindo, foi penetrando dentro da igreja, da sua estrutura. Os anabatistas, por outro lado, viam a suposta conversão de Constantino como uma corrupção da fé cristã. Ponto. E mais ainda, eles acreditavam que Lutero não tinha se afastado suficientemente do Estado. Isso é um fato. Porque Lutero, cá entre nós, houve aqui uma dieta na reforma. Não houve um rompimento radical, visceral com a Igreja Católica. De modo que muitos príncipes abraçaram o luteranismo e havia ainda muita política envolvida. Portanto, eles, os anabatistas, rejeitavam qualquer interferência do Estado na Igreja. Por exemplo, era a responsabilidade exclusiva da igreja disciplinar e capacitar os seus membros. Portanto, este não era o papel que o Estado deveria desempenhar. O Estado não deveria ter nenhuma autoridade sobre a igreja no que se refere à disciplina dos irmãos e da congregação. E mais ainda, os anabatistas também eram pacifistas. Talvez seja esta uma grande diferença quando nós estamos falando de Constantino, quando nós estamos falando de Zwinglio, quando nós estamos falando de alguns dos movimentos que têm a ver com os príncipes que abraçaram o luteranismo, porque eles também abraçavam armas. E os anabatistas eram radicais. Como discípulos de Jesus, eles liam o Sermão da Montanha, em Mateus 5, como um modelo supremo, absoluto, para uma vida não violenta. Não era permitido portar armas ou praticar a violência por hipótese alguma. Ponto. Ponto. Eles não se defenderiam como não se defenderam quando foram atacados. Caso fossem atacados, não se defenderam e milhares morreram. Eles tampouco participavam do exército e defendiam o país. Neste caso, a Suíça do século XVI. Ora, para um anabatista, lendo a confissão de Schrenken, seria impensável ter o Estado lado a lado com a igreja, ou permitir que o governo se envolvesse em assuntos de ordem eclesiástica. Impensável. Ninguém poderia se tornar cristão simplesmente nascendo em um país cristão ou sendo batizado quando criança. Não. Em vez disso, os crentes adultos deveriam ser batizados. O rebatismo era uma prática constante daqueles que foram batizados quando eram crianças. Por este motivo, vou repetir, por este motivo eles foram chamados de anabatistas, ou seja, rebatizadores. Por meio do batismo, os adultos mostravam o arrependimento e a transformação de vida, tornando-se membros do corpo de Cristo e começando a participar da comunhão, da fellowship. Ora,
De modo que neste modelo a igreja não era vista como coextensiva ao Estado. Esta era a grande diferença radical. Esta coexistência entre o Estado e a igreja. Esse é o corte. Quando se compara a partir do século IV até o século XVI, com o início da reforma na Alemanha, na Suíça e a entrada destes conceitos pelos anabatistas, de extinguir, de separar radicalmente, visceralmente a igreja e o Estado. Pois bem, isso significava que o Estado não tinha autoridade espiritual ou estrutural sobre a igreja. Isso é claro. Os anabatistas foram na direção oposta de Constantino, tornando-se um ramo radical da reforma protestante. Eles se tornaram as raízes dos menonitas, como nós temos falado. Ah, meus amigos queridos, eu tive um problema técnico quando estava terminando a nossa segunda aula e por isso que eu vim para cá. Ora, eu estava dizendo o seguinte: eu pessoalmente não opto por nenhum dos extremos, nem constantiniano e nem anabatista. Não sou a favor de uma intromissão constantiniana do Estado na igreja, mas tampouco apoio o isolamento e a alienação do mundo. Por exemplo, em João 18:36, o texto prossegue dizendo: Jesus disse diretamente a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Claramente, a política é uma construção humana. E a missão de Jesus não está relacionada a nenhuma ideologia política. Ora, em outras palavras, Jesus não era um democrata ou republicano, socialista, não, comunista, fascista, não, ou monarca. Mesmo assim, pessoas ao longo da história, a gente percebe isso, tentaram distorcer as escrituras para justificar uma ou mais dessas ideologias listadas. Jesus, o Cristo, o Rei, por isso que era a monarquia, ou então a democracia, ou até mesmo o socialismo. Não, nada disso. Não. E mais ainda, embora Jesus tivesse uma mensagem apolítica, como nós temos dito, os seus primeiros discípulos foram ironicamente percebidos como uma ameaça política pelas autoridades. Neste caso, o Império Romano. Ora, nós temos falado também, é debaixo do Império Romano que a igreja primitiva cresceu, se expandiu e nasceu. Pois foram eles, os seguidores do caminho, os discípulos de Jesus, de acordo com Atos 24, que se dirigiram a Jesus e diziam que ele, Jesus, era o Cúrios e não César. Ele não era o imperador romano de modo algum, o cúrios desses indivíduos que diziam ser seguidores de Jesus do caminho. Pois bem, então os anabatistas do século XVI estavam corretos ao afirmar que a igreja não tinha nada a ver com o Estado? Pergunta. E se o império de Jesus não pertence a esta terra e o movimento cristão é apolítico por natureza, como um cristão pode participar da esfera política? Pergunta. Eu sigo perguntando, ou indo mais além disso, os cristãos podem ser políticos. Ora, em primeiro lugar, todos os cidadãos de uma sociedade democrática têm o direito de votar, têm o direito de expressar as suas opiniões, pesquisar e criticar candidatos e as suas agendas. Ponto final. Isso acontece no Brasil, isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece nos países europeus. Isto posto, como contribuinte e cidadão, e isto eu digo de mim, que participa de uma sociedade também, não posso justificar o exemplo anabatista de dissociação total e completa da sociedade e obrigações civis. Eu digo eu, como norte-americano, como brasileiro, como europeu, eu tenho e assumo as minhas obrigações civis. Em segundo lugar, um político que tem valores cristãos e os põe em prática, ouvindo todas as vozes, governando com atenção às minorias e aos marginalizados, sem favorecer a um grupo religioso específico, não será visto como fanático. Aliás, a palavra fanático vem de fan, aquele indivíduo que é fan, soccer fan, fanático. E mais ainda, pelo contrário, ele está ciente de que a política é feita por e para o ser humano, por e para o homem.
e que um político pode servir a partir de uma ética cristã. Por outro lado, um político cristão que tem uma agenda cristã, essa é a diferença, querendo estabelecer uma teocracia impondo, preste atenção, eu vou repetir, querendo estabelecer uma teocracia impondo conceitos cristãos. Cuidado, isso é muito perigoso, sem ouvir aqueles que têm crenças diferentes, é diferente do cristão político. Ora, o primeiro político cristão se assemelhará indubitavelmente a Constantino e a sua agenda constantiniana. Ou, no extremo, se tornará não muito longe ou diferente do que vemos nos Estados Islâmicos que praticam as leis da Sharia e o totalitarismo. Sinceramente, digo eu, sinceramente, tampouco me parece lógico viver em uma bolha sagrada focada na vida eclesiástica, fingindo que o Estado nada tem a ver comigo, como os anabatistas modelaram. Na verdade, às vezes vemos políticos que afirmam não ter nenhuma filiação religiosa, agindo mais de acordo com os princípios do Evangelho, da paz, da justiça, do amor, da integração, do que aqueles que gritam do alto do palanque e se denominam cristãos. A conversão de Constantino é debatida, isto é inegável. Devemos ver o fruto da fé de alguém. Ora, Mateus 7,16 nos ensina este princípio. Em sua compaixão, amor, perdão e sinceridade. Quem sabe lê a história sabe que, por exemplo, o Constantino matou seu filho logo após de ter afirmado ser cristão, ter se convertido. Pois bem, após a sua morte, Constantino foi reconhecido como um deus pelos pagãos. Quem descreve isto com detalhes é também Justo Gonzalez, como um deus pelos pagãos ao mesmo tempo em que foi nomeado santo pela Igreja Oriental. Olha só que paradoxo, que ambiguidade, que ambivalência. Só Deus pode julgar os nossos corações. E eu não sou. E eu não sou. E nem pretendo ser o secretário da Santíssima Trindade, nem com respeito a Constantino, nem com respeito a qualquer um que eu encontre nesta existência. Mas assim como os políticos não cristãos podem tomar atitudes semelhantes às de Cristo e sustentar princípios semelhantes aos de Cristo, o oposto também é verdadeiro. Pessoas que afirmam estar trabalhando para Deus podem estar cheias de ódio e luxúria e agir como pessoas sedentas ao poder e que praticam o favoritismo. Concluindo, os cristãos certamente podem participar da vida política, ponto. Isto é um fato. Mas devemos encontrar um equilíbrio. Ora, toda esta aula com os anabatistas trazendo Constantino para o assunto, para a mesa, está nos chamando ao equilíbrio, especialmente no clima atual de polarização e hostilidade. Nós fazemos essa viagem do século IV ao século XVI e a história é uma grande repetição. Ora, o equilíbrio e o discernimento é imprescindível. Devemos permanecer fiéis à mensagem de Jesus, aos evangelhos, aos ensinamentos de Jesus, para abraçar aos pobres, cuidar dos marginalizados, acolher aos oprimidos e estrangeiros, simples assim, ao buscarmos equilíbrio, justiça e paz. Sempre o faremos a partir de um lugar de discernimento. Ora, é a minha oração por você hoje, pelo Brasil, pelos Estados Unidos, por cada irmãozinho que eu conheço, que eu tenho conversado sobre política e religião. Temos Constantino de um lado, lembrando-nos que não podemos confundir o poder do Estado com a comunidade eclesiástica. Em contraste, temos os anabatistas do outro lado, mostrando-nos que o isolamento do mundo, a alienação, este isolamento do mundo pode fazer com que a gente perca a oportunidade, a voz profética, em um momento em que as pessoas estão desesperadas. Eu sei disso. Eu sei do que eu estou falando, eu vejo toda hora gente assim, desesperada, esperando uma voz profética. O ensinamento de Jesus me ensina a ser este sal da terra e luz do mundo. Pessoas que estão desesperadas buscando ver algo tangível, coerente, e uma ação justa, honesta e sincera de gente que diz ser gente de Deus e que possa agir
como gente de Deus. Que Deus nos livre e nos proteja para que nós não experimentemos o que Gandhi disse aos ingleses, aos soldados que estavam dominando e colonizando a Índia. Ele olha para cada um desses indivíduos e diz: eu conheço o teu Cristo, mas eu não conheço esse cristianismo que vocês estão praticando. Assim a gente termina esta segunda aula, esta sequência deste movimento anabatista que faz eu e você pensarmos que a radicalidade aconteceu no século XVI, mas ela também acontece no século XXI e ela pode acontecer na tua igreja, na minha igreja. Que Deus nos livre a que nós possamos aprender com a história da igreja, com tantas páginas e séculos, para que não cometemos os mesmos erros. Que Deus te abençoe ricamente e até a próxima.